Oi, gente. Não parece que é bom quando a gente tá sentindo algum incômodo, né? A gente sente uma irritação por aquela outra, parece, né? Ser por aquela outra imagem, aquela outra pessoa. Não parece que é bom quando a gente sente aquilo e aí a gente joga assim, ó, reage àquilo e traz para aquela pessoa de uma forma em que pareça que ela tá te fazendo alguma coisa, né? Muitas vezes não tem nem uma, uma fala falada para a pessoa. Muitas vezes tu tem certeza de que aquela pessoa ela tá te causando alguma situação, é ela que tá te fazendo sentir de alguma forma e, e aí muitas vezes tu não fala para ela porque sei lá tem aí o medo da retaliação, né? Tem aí o medo muitas vezes do embate. Era uma coisa que eu experimentava bastante, assim, num relacionamento anterior que eu tive, eu me colocava em situações, eu aceitava muitas coisas que vinham, eu não me posicionava, justamente por esse lugar, assim, de tipo, não, né, eu quero evitar uma briga, eu quero evitar uma retaliação. Então, mesmo não concordando com aquelas coisas, mesmo não querendo fazer muitas coisas, porque a pessoa, né, a outra consciência ali, ela tá só querendo satisfazer as próprias crenças, assim como eu. Então, eu não me posicionava, mas eu continuava na relação. Então, assim, eu ainda estava decidindo por coisas, benefícios que eu imaginava que eu tinha, que aquela outra imagem ali parecia que me dava, mas ao mesmo tempo ali um conflito, porque também tem a parte que a gente não gosta, né? É sempre isso, né? O que favorece o meu conjunto de crenças e o que desfavorece. Então, aquilo que desfavorece não tem diferença com o que favorece, né? Tanto um quanto o outro são partes da mesma coisa que está sendo projetada para o lado de fora, que é a culpa, o medo e a punição. Então, quando eu estava lá na relação, o que eu interpretava, né? Que ele estava fazendo, que ele estava fazendo algo contra mim. Só que o que eu me via na relação, né? Tem ali, a consciência tem o conjunto de crenças, então eu me vejo sem valor, eu me vejo inferior, então eu me vejo submissa, né? Então quando ele vinha e me trazia coisas, ao invés de eu tomar uma atitude diferente, ao invés de eu me posicionar, ou então, né, se era com a consciência daquela época, né, ter ido embora, que é o que eu fiz depois de muito tempo, demorei muito tempo para tomar essa decisão, o que eu fazia? Ao invés de falar, eu ficava matutando ali, ó. Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque se eu te... E ficava rebatendo, assim, ó, de tentar. Sabe quando tu fica numa conversa mental, tu mesma, contigo mesma, respondendo o que tu teria respondido, se fosse na hora? E aí tu fica naquela coisa de, sabe, uma vingança, fica ali naquele falatório, né? E o que é isso, né? Parece muito que é sobre o outro. Só que nunca é sobre o outro. São sempre coisas que eu não quero aceitar, que eu me vejo. Tem crenças, tem coisas que eu acredito sobre mim, que a gente nega, que a gente não quer olhar, que a gente esconde, né? E aí o outro lá, ele só reflete aquilo que eu não tô querendo ver. E aí o que acontece, né? Isso não é de uma pessoa, né? Isso não é da Júlia. Não é a Júlia que tem. Não é a Júlia que está tentando esconder. A Júlia já é uma forma dessa consciência colocar a vida, o existir aqui para ela escapar já. Então, o próprio corpo já é um primeiro escape da consciência para ela não olhar para o medo de Deus, para ela não olhar para essa certeza que ela tem na retaliação. Então, isso que é essa segunda parte, nesse nível metafísico, né, desse conjuntinho de crenças aqui agora, que né, são esses aqui, de rejeição, falta, inferioridade, isso é só mais uma forma de continuar escondendo, né? Então, tudo isso faz com que eu pareça ser essa imagem aqui. O tempo todo que a gente está tentando esconder, a consciência coloca a existência ou existir dentro desse corpo. E aí, ao mesmo tempo, eu valido a ideia de que tem um outro corpo lá fora e que é ele que é a causa do problema, é ele que está me atacando. Não sou eu aqui que estou de dentro das minhas interpretações que eu não quero ver, eu não quero olhar. E aí eu fico aqui, ó, num estado constante de medo, né, de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza. E a gente fica aqui, ó, fazendo a manutenção dessa ilusão enquanto a gente não decide olhar pra gente, assim, ó, não tem nada lá fora. Não tem absolutamente nada do que eu sinta
seja uma coisinha que parece que é boa, que é só uma outra forma de mascarar o medo, ou seja, todas essas sensações ruins que a gente experimenta, né, que são ruins, né, mas são vistas como ruins aqui, né, a gente não gosta de sentir dor, a gente não gosta de sentir angústia, de ficar triste, né, então a gente precisa aceitar que isso é responsabilidade minha, não tem nada lá fora que precisa, absolutamente nada precisa ser diferente. O que precisa ser diferente é a forma como eu passo a perceber a existência. É passar a não ver mais a existência de dentro dessas crenças. Hoje, a lição de hoje, a lição 196, diz: só posso crucificar a mim mesmo. Então, esse símbolo, né, a crucificação, só posso crucificar a mim mesmo. Não é uma crucificação do corpo, é uma crucificação mental ali, a consciência ela tá se crucificando porque é ela que tá na interpretação de não ser como Deus, é ela que tá afirmando que tá fora e se colocando num limite, então ela mesma se pune, a punição é dela com ela mesma. Então a consciência, ao invés de só lembrar assim, eu nunca deixei de ser como Deus, ela pensa que vai vir uma retaliação e por isso a gente fica aqui, ó, fugindo de olhar para essa crença, fugindo de olhar para o medo de Deus, que em última instância todos esses medos, tudo isso que fica aqui nesse conjunto, né, que a gente chama de medo, isso são só resquícios do que é o medo, que é a ideia de separação, né? A crença na separação é o medo. Então, tudo aqui representa o medo. E isso que a gente sente é só mais uma forma de ficar validando isso, validando a crença na separação. Então, nessa lição, ele traz que a gente precisa de disponibilidade, porque parece que se tornou a segurança da consciência projetar para fora. Ó, agora eu me torno segura, porque eu não preciso olhar porque eu penso. Então, eu estou segura porque eu jogo esse medo, essa culpa para o lado de fora. Então, agora parece que eu estou segura. Só que o que a consciência faz? Ela não se torna segura, ela se torna cada vez mais de dentro dessa percepção equivocada. E aí parece que a gente está resolvendo alguma coisa quando não está. Então, essa lição traz uma parte em que é dito assim, ó. Para questioná-las, é preciso que primeiro a sua forma seja mudada, pelo menos um mínimo, que seja para permitir que o medo da punição diminua e que a responsabilidade seja, até certo ponto, devolvido. A partir daí, podes pelo menos refletir se deseja seguir esse caminho doloroso. Enquanto essa mudança não se realizar, não será possível para te perceber que o que te amedronta são os teus próprios pensamentos e que a tua libertação depende de ti mesmo. A partir daí, avançamos com bastante rapidez, pois uma vez que compreendas que é impossível que sejas ferido, exceto pelos teus próprios pensamentos, o medo de Deus tem que desaparecer. Não poderás, então, acreditar que o medo é causado por algo exterior. E Deus, que pensaste em expulsar, pode ser acolhido de volta no interior da mente santa que ele nunca deixou. Porque o que impede a consciência de ver que ela é só como Deus aqui e agora? É essa projeção. Enquanto eu olho para fora, eu olho para o externo, o tempo todo a gente fica aqui, ó, é isso que está me acometendo, esse que é o problema. Se essa pessoa fosse diferente, eu realmente acredito, a gente acredita, tem certeza absoluta de que se a pessoa agisse de uma forma diferente, eu estaria em paz. A minha filha Sol, ela muitas vezes tem um comportamento, assim, de ficar fazendo bobiça de criança, assim, de ficar fazendo vozinha de criancinha, sabe? De bebezinho, assim. E eu me lembro de muitas vezes parecer muito que aquilo, assim, ó, meu Deus, parece que isso tem poder sobre mim, parece que eu não consigo controlar a irritação que vem aqui e querer dizer pra ela parar com isso, tipo, para disso. O lugar que eu falava era desse lugar de querer tornar ela errada, de ver um erro ali, de ver assim, não, tu não tem que fazer isso porque
Isso é errado, entendeu? Não tem que fazer vozinha de criança. Mas era uma irritação aqui. É como se isso fizesse com que eu olhasse para o senso de inferioridade que tem aqui, sabe? Para alguma coisa que tá aqui e que eu é que não queria olhar, e aí parecia que, tipo, era ela que era o problema da situação. E eu tinha certeza absoluta de que se ela mudasse, realmente eu ficaria em paz. Só que isso não é verdade. Mesmo que ela mude, mesmo que a pessoa mude aquilo que tu pensa que vai ser a tua paz, não adianta. Isso vai retornar em alguma outra situação da tua experiência, em alguma outra parte aí, vai aparecer. Pessoas e situações, elas vão voltar a mostrar o sistema de pensamento que tu tá escolhendo ver. Então, eu tô escolhendo ver a partir dessas crenças, então aonde eu for, eu vou me levar junto. A consciência, ela não importa se tu tá aqui, se tu pensa que tu vai trocar de emprego, trocar de, né? A gente tenta trocar de lugar, trocar de relacionamento, trocar de tudo a gente tenta trocar, mas a gente não quer trocar a mentalidade, né? A gente não quer mudar a percepção para aquilo que é real, para aquilo que nós realmente somos. Só que não tem como fazer esse salto direto para Deus enquanto a gente não olha para o que está na frente disso, que são essas certezas que a gente tem sobre nós. O que a gente precisa fazer, né? É olhar para o que eu penso, olhar para o que aquela pessoa assim, mas por que eu tô com tanta raiva dessa pessoa? Por que né, se sou eu que estou sentindo, por que essa pessoa me incomoda tanto? Então eu começo a questionar essas crenças e começo a vir para onde está a base do medo, para ver o que eu penso de mim, que fica refletindo isso o tempo todo. E quanto mais a consciência perdoa, mais tu vai ver que assim, ó, cenas e situações e pessoas que antes te irritavam muito e tu via assim, parecia que aquilo era impossível de tu não se ver irritada diante dessas pessoas, aquilo simplesmente parece que não tem nada acontecendo, assim, é só uma imagem. Então, isso é a consciência começando a querer ver além das imagens, não ver o existir ali. E aí ela afasta, né? Afasta a percepção daqui, ela começa a ver que isso aqui não é a existência e aceita aquilo que é a realidade, aquilo que é esse eu sou, né? Cada vez mais que a consciência vai colocando isso, mais ela aceita esse eu sou. Então, é isso. Uma frase que eu queria deixar aqui. A lição de hoje, ela não tem aquelas frases, né, que Jesus coloca às vezes pra gente lembrar quando vier uma tentação, que é uma tentação, é uma tentativa de dizer qualquer coisa que traga consciência para ela dizer que ela existe num limite, é uma tentação. Então, não importa se é um pensamento, se é uma pessoa, uma situação, uma emoção, né? Tudo isso é uma tentação, a tentativa de fazer com que o Filho de Deus seja algo que ele não é, porque ele nunca deixou de ser, né? Então, é uma frase assim, ó. Isso só está me mostrando algo que penso sobre mim. A qualquer sinal de sensações no corpo, seja bom ou seja ruim, porque o bom também mostra coisas que a gente pensa estar querendo esconder. Tem alguma sensação ali que está sendo suprida, por isso que eu chamo de bom, de satisfação, mas que ainda é medo, ainda é percepção equivocada. Eu ainda estou trazendo o existir aqui para esse corpo. Então, o corpo ele é essa ferramenta essa ferramenta que a gente pode usar para perceber aonde a consciência está colocando o existir, se ela está atribuindo aqui, né? Então, a cada sensação, a gente pode trazer essa frase, né? Isso só está me mostrando algo que penso sobre mim. Então, sobre mim, obviamente, de novo, porque quando a gente fala eu, de mim, a gente tem o vício de trazer pro eu aqui, né? Sobre mim, como se a Júlia fosse falar isso e eu pensasse sobre mim. Não, isso são coisas da consciência, do autoconceito. Então, isso está me mostrando algo que penso sobre mim. Então, é a consciência começando a se distanciar dessas crenças, a se distanciar desse autoconceito. Então, é um afastamento da percepção de existência e não da ideia de perdoar coisas da Júlia ou do
do fulano, do ciclano. Então, é importante a gente sempre lembrar isso, porque vira e mexe a gente quer trazer de novo, né? Acreditar muito que a gente é essa imagem aqui. Então é isso, até o próximo vídeo. Beijo e tchau.